Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento pelo convite. Nós vamos, nos próximos 15 minutos, falar sobre o uso de inibidores da integrase na co-infecção HIV-tuberculose. Nessa apresentação, nós vamos abordar a situação epidemiológica atual da co-infecção HIV-TB, o tratamento antirretroviral em indivíduos com tuberculose e HIV usando inibidores da integrase, o tratamento antirretroviral em indivíduos com HIV, especificamente com tuberculose multiresistente, usando inibidores da integrase, e também o uso da quimioprofilaxia para tuberculose e as suas interações medicamentosas com os inibidores da integrase. A tuberculose é a principal causa de morbidade e mortalidade relacionadas ao HIV/AIDS nos países de renda média e baixa. É responsável por cerca de 25% das mortes nesses países. O tratamento antirretroviral simultâneo reduz significativamente, em 64% a 95%, o risco de mortalidade em pacientes recebendo tratamento para TB associado ao HIV. Os desafios na prevenção e no tratamento da co-infecção HIV-TB incluem a carga de comprimidos, os riscos aumentados das interações medicamentosas e também o maior risco de toxicidade potencial para o desenvolvimento da síndrome inflamatória de reconstituição imune. Globalmente, a taxa de incidência da tuberculose está caindo, mas não rápido o suficiente para atingir o primeiro marco da estratégia para acabar com a tuberculose, ou seja, uma redução de 20% esperada entre 2015 e 2020. Mundialmente, a redução cumulativa de 2015 a 2019 foi de 9%, incluindo uma redução de 2,3% entre 2018 e 2019. Entretanto, o impacto da pandemia de Covid-19 pode seriamente impactar a progressão do alcance das metas de eliminação da tuberculose. Prevê-se que o impacto econômico da pandemia de Covid-19 piorará pelo menos 2 dos principais determinantes da incidência de TB, o PIB per capita e a desnutrição. Uma modelagem matemática sugeriu que o número de pessoas que desenvolvem TB pode aumentar em mais de 1 milhão por ano no período de 2020 a 2025. O impacto sobre os meios de subsistência resultante da perda de renda ou do desemprego também pode aumentar o número de pessoas que adquirem tuberculose. O dolutegravir é um inibidor da integrase de segunda geração que está sendo implementado para substituir o efavirenz como terapia antirretroviral de primeira linha em países de renda média e baixa, porque é bastante eficaz, é melhor tolerado e tem uma barreira genética consideravelmente maior à resistência. A rifampicina é um agente-chave no tratamento da tuberculose, mas ela induz genes envolvidos no metabolismo e no efluxo do dolutegravir. A interação medicamentosa resultante reduz a exposição do dolutegravir. Entretanto, isso pode ser superado com o fornecimento de uma dose suplementar de 50 mg de dolutegravir 12 horas após a dose padrão, o que é muitas vezes complexo de ser implementado em países de renda média e baixa. Resultados do estudo de fase 2 REFLAT-TB, que foi realizado no Brasil e na França no âmbito de uma colaboração do nosso Ministério da Saúde com a Agência Francesa de Pesquisa, mostraram que o raltegravir poderia ser utilizado na sua dose habitual para o tratamento de indivíduos co-infectados com HIV e TB. Os resultados, então, desse estudo de fase 2, que foi o REFLAT, nos motivaram a realizar um estudo grande de fase 3, incluindo, dessa vez, participantes tanto no Brasil quanto na Costa do Marfim, Moçambique, Vietnã e na França, todos com a infecção HIV-tuberculose. A dose habitual de raltegravir foi utilizada, 400 mg a cada 12 horas, num estudo de desenho de não inferioridade com relação a um esquema antirretroviral baseado em efavirenz. E nós não conseguimos demonstrar a não inferioridade do esquema de raltegravir, 400 mg a cada 12 horas, em relação ao comparador esquema com efavirenz. Passando, então,
para avaliar as questões relacionadas ao dolutegravir. Foi realizado um estudo de fase 1, que incluiu indivíduos saudáveis HIV negativos e sem TB, pela pesquisadora Kelly Dooley e seu grupo. A rifampicina foi demonstrado que a rifampicina reduziu de forma importante os principais parâmetros farmacológicos e mostrou que uma dose dobrada de dolutegravir poderia ser utilizada e daí superar a diminuição que foi encontrada com o uso concomitante do dolutegravir na sua dose habitual com rifampicina. Com esses resultados do estudo de farmacocinética, Kelly Dooley desenhou e conduziu o estudo INSPIRE para avaliar o uso de dolutegravir, dessa vez 50 miligramas 2 vezes ao dia, para o tratamento da TB-HIV, em comparação ao esquema baseado em efavirenz. A análise intermediária de 24 semanas do estudo INSPIRE mostrou que o dolutegravir administrado 2 vezes ao dia, em combinação com o esquema para tratamento de TB baseado em rifampicina, foi eficaz e foi bem tolerado em indivíduos com co-infecção de HIV-TB. E esse estudo foi, então, a base da recomendação para uso desse esquema antirretroviral em pacientes co-infectados com HIV e tuberculose. Dadas as importantes dificuldades para a implementação dessa dose 2 vezes ao dia do dolutegravir em países de renda média e baixa, estudos foram e estão sendo realizados para identificar possíveis alternativas na dose do dolutegravir. O estudo Radio, da Marta Bufito e seu grupo, investigou a exposição de dolutegravir 50 miligramas e 100 miligramas, ambos, uma vez ao dia, com rifampicina, versus 50 miligramas de dolutegravir e 100 miligramas individualmente, em indivíduos saudáveis HIV negativos. Embora tenha havido reduções substanciais no dolutegravir, quando co-administrado com a rifampicina, as concentrações de dolutegravir 50 miligramas e 100 miligramas uma vez ao dia com a rifampicina ainda mostraram ser acima dos 64 nanogramas por ml, que é a concentração da droga necessária para inibir 90% da replicação viral do HIV in vitro. Um dos estudos em andamento, também com o mesmo fim, é o estudo Radiant, cujo objetivo primário é de acessar também essa mesma questão, dessa vez utilizando a dose normal e a dose dobrada de dolutegravir em indivíduos co-infectados com HIV. O estudo está em andamento e praticamente finalizada a sua inclusão, com o final da inclusão esperado até meados de julho. Os resultados desse estudo vão ser fundamentais para que a gente avalie se é possível usar o dolutegravir na dose habitual para pacientes co-infectados. Embora dados iniciais com voluntários saudáveis tenham mostrado que a rifampicina reduz em 75% os níveis de bictegravir, não existem ainda dados em indivíduos vivendo com HIV. Dessa forma, o Centro de Pesquisa Caprisa, na África do Sul, juntamente com colaboradores da Universidade Johns Hopkins, planejaram um estudo INSIGHT, cujo objetivo é caracterizar a proporção de pacientes com supressão da carga viral do HIV na semana 24, e esse estudo ainda não está recrutando. Dados de uma meta-análise mostraram que a incidência de síndrome da reconstituição imune paradoxal ocorre em 18% dos pacientes com HIV e TB que iniciam terapia antirretroviral. Como os inibidores da integrase levam a uma rápida queda da carga viral e também ao aumento mais rápido das células dos linfócitos TCD4, se esperava, então, que a incidência da síndrome de reconstituição imune pudesse ser maior, a incidência pudesse ser maior em indivíduos tratados com inibidores da integrase.
Nesse quadro, nós podemos ver a proporção de indivíduos que desenvolveram a síndrome da reconstituição imune nos ensaios clínicos de terapia antirretroviral em pacientes com HIV e tuberculose, não tendo sido observado, então, o maior risco dessa síndrome nesses estudos. Nesses estudos, também não foi observada uma incidência aumentada de lesão hepática induzida por medicamentos. Mudando agora o nosso assunto para a profilaxia para a tuberculose e as interações medicamentosas com inibidores da integrase, nós sabemos que a profilaxia para a TB é altamente eficaz na redução da incidência e mortalidade por tuberculose entre as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Entre os indivíduos com infecção latente por TB, o HIV aumenta o risco de progressão para a tuberculose em mais de 20 vezes em comparação com pessoas sem HIV, mesmo entre aqueles que estejam bem controlados em uso da terapia antirretroviral. A terapia antirretroviral e a terapia preventiva da tuberculose reduzem, cada uma de forma independente, o risco para a tuberculose. Embora 6 a 9 meses de tratamento preventivo da TB com isoniazida sejam altamente eficazes e tenham sido a base da quimioprofilaxia para a TB por décadas, as taxas de início e de conclusão desses esquemas são muito baixas. Recentemente, tivemos estudos que mostraram que esquemas profiláticos encurtados usando rifampicina e isoniazida se mostraram eficazes na redução de casos de tuberculose, sendo que o esquema em 3 meses de rifampicina mais isoniazida já é recomendado desde 2018 para a prevenção da TB em países com alta incidência de tuberculose. Nesse slide, nós podemos ver, então, os resultados do estudo DOLPHIN, também realizado pela Kelly Dooley e seu grupo na Johns Hopkins, e outros pesquisadores também, que evidenciaram que o esquema de profilaxia para tuberculose encurtado de 3 meses com isoniazida e rifampicina pode ser utilizado conjuntamente com a terapia antirretroviral à base de dolutegravir, não necessitando o aumento de dose. E esse estudo trouxe, então, esse resultado importantíssimo, possibilitando o planejamento dessa terapia antirretroviral baseada em dolutegravir com esse novo esquema de prevenção encurtado para a tuberculose. Um outro estudo também muito importante, que foi o estudo BRIEF, demonstrou que um esquema ainda mais encurtado, de apenas 1 mês de rifampicina com isoniazida, também se mostrou muito eficaz na redução de casos de tuberculose. Então, com os resultados desse estudo BRIEF, é também muito importante avaliar a terapia antirretroviral baseada em dolutegravir em indivíduos usando esse esquema mais encurtado ainda de TB. Dessa forma, foi desenhado o estudo ACTG 5372, que está em andamento e tem como objetivo responder a essa importante pergunta. Dados de 2018 mostram, agora mudando o assunto para tuberculose resistente. Dados de 2018 mostram que quase 500 mil novos casos de tuberculose resistente à rifampicina ou multiresistente tenham ocorrido naquele ano no mundo. Atualmente, os esquemas tuberculostáticos para tratamento da tuberculose resistente à rifampicina e multiresistente também, recomendado pela OMS, incluem a bedaquilina. Felizmente, a bedaquilina não apresenta interações com os inibidores da integrase e, dessa forma, esquemas antirretrovirais baseados em inibidores da integrase, principalmente o dolutegravir, podem ser utilizados para tratar esses indivíduos. Sumarizando os principais pontos discutidos, a dose do dolutegravir com rifampicina é de 50 miligramas 2 vezes ao dia e o raltegravir, então, se mantém em 800 miligramas 2 vezes ao dia. Esses esquemas devem ser mantidos 2 semanas após a conclusão do tratamento para TB, nessa dose aumentada. O uso do bictegravir, elvitegravir e cabotegravir com a rifampicina deve ser evitado, antes que resultados permitam que esse uso seja feito.
A incidência da síndrome de reconstituição imune não se mostrou aumentada em ensaios clínicos envolvendo indivíduos com HIV-TB, sendo ainda necessários mais dados em indivíduos que tenham a contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 50 células. Muito felizmente, nenhuma interação medicamentosa entre inibidores da integrase e a bedaquilina é prevista, possibilitando, então, o uso dos esquemas baseados em integrase, principalmente falando aqui do dolutegravir, nos pacientes com tuberculose resistente à rifampicina ou tuberculose multiresistente. O dolutegravir pode ser usado com esquema encurtado de 3 meses de rifampicina com isoniazida, desde que o indivíduo tenha carga viral indetectável, pois assim ele foi avaliado no estudo DOLPHIN. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a organização desse workshop pelo convite. Muito obrigada a todos.